Olá, pessoas! Segundo vídeo, conforme prometido, vamos para uma trilogia, falta o terceiro vídeo. O tema desse segundo vídeo será insubstituível. Antes de entrar no tema, cenário novo, mais espaço, algumas coisas vou mudar aqui de vez em quando, tal, mas foco em mim. Comentem o que acharam aqui, se gostaram ou não. Eu gostei, ficou legal. Antes de assistir o vídeo, compartilha com os amigos, curte, comentem, se inscreve, a sua participação é muito importante. É um estímulo para o canal crescer e assim eu continuar fazendo esses vídeos. Hoje, para trabalhar a questão do insubstituível, eu vou trabalhar dois termos. Vou trabalhar primeiro o niilismo, é um termo filosófico trabalhado por Friedrich Nietzsche, entre outros filósofos, e depois a gente vai um pouco para a questão comportamental, trabalhando como Skinner. E aí a gente vê como que a gente vai fazer essa ligação da filosofia para a psicologia comportamental. Quando a gente fala de insubstituível, é aquilo que para nós não há substituto. Nada conseguiria ocupar o lugar daquilo. Uma frase, por exemplo, que as pessoas usam ninguém é insubstituível. É uma frase sem sentido, porque de fato as pessoas não são insubstituíveis. Eu, Cristiano, psicólogo, enquanto função, eu sou substituível. Outra pessoa pode se capacitar para ter o conhecimento que eu tenho e vai trabalhar como psicólogo, mas o Cristiano, a pessoa, o conhecimento, isso é insubstituível. Mas quando a gente coloca o termo insubstituível na nossa vida, a gente vai de encontro a conceitos de família, valores, religião, afeto, amor, aquilo que vai além da noção de sobrevivência. Então a gente tem a questão da alimentação, da água, o ar que eu respiro, tal, que isso não seria substituível até o momento para que nos mantivéssemos vivos. Mas quando a gente fala em insubstituível, a gente vai para uma questão mais abstrata, não é uma questão tão direta quanto a água, o comer. O insubstituível entraria na questão do que me completa. Quais são as coisas pela qual eu não consigo viver? Esse momento de crise que a gente está vivendo agora está colocando exatamente essa palavra em choque. Muito daquilo que a gente achava que era insubstituível, a gente está começando a pensar se realmente era insubstituível como a gente achava. Então, o niilismo, do latim nil, que vem do nada, trabalha o conceito do vazio existencial. Então, como seres humanos, nascemos vazios. E ao longo da nossa vida, para que a gente fuja desse vazio, que esse vazio ele não é sadio de ser sentido, é uma sensação de nada, que nada faz sentido, a gente começa a completar para a gente fugir desse vazio através de valores que a gente vai construindo. Valores no sentido de o meu trabalho, a minha família, a minha esposa, o meu filho, as coisas que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou para as outras pessoas. Tudo isso vai entrando em coisas que a gente vai colocando como insubstituível. Não substitui no sentido de, eu sem meu trabalho não sou nada. E aí vem 1 mês em casa, 2 meses em casa, 3 meses em casa, e a gente pode ir para dois caminhos. O niilismo, ele trabalha o conceito de que a gente vai para o nada, nada faz sentido, porque nascemos com um período pré-determinado. Então, a gente nasce, cresce, se reproduz ou não, conhece alguém ou não, mas fatidicamente a gente vai para um caminho de morte. Se a gente nasce,
fadado a morrer, todos os valores que a gente constrói por o niilismo não faz tanto sentido. Para que se esforçar tanto se no final eu não sou nada? Numa característica, vamos colocar, universal, quem sou eu frente a milhões de pessoas da minha cidade, do meu país, do meu mundo? Quem sou eu dentre uma escala de vários planetas? Quem sou eu numa escala de várias galáxias? Quem sou eu numa escala de multiversos? Então, é um questionamento que leva a gente cada vez mais para uma sensação de vazio, da gente começar a entender, poxa, eu não sou nada. Nietzsche, em uma das cartas para sua irmã, ele escreve: eu percebi que, se você quer ser feliz, tenha fé. Se você quer conhecimento, pesquise. Não necessariamente uma coisa vai acompanhar a outra. Trabalha exatamente esse conceito de que as nossas crenças é o que dá base para a nossa noção de existência. Então entra aquilo que eu falei. Eu posso fazer da minha existência um nada, acreditar que eu de fato não sou nada, ou dar sentido à minha existência, que nesse período entre o meu nascimento e a minha morte, eu vou viver ao máximo. E aí entraria uma questão do segundo conceito que eu vou tentar trazer agora para a psicologia comportamental. Skinner. Adoro Skinner. Vamos trabalhar a ideia de condicionamento. Então, qual que é a ideia de condicionamento? Primeiro vamos para Pavlov. Pavlov era um fisiologista, adorava cães. Na verdade, alguns dizem que ele odiava os cachorros, mas vamos trabalhar a ideia de Pavlov. A gente tem um estímulo e uma resposta. Porém, essa resposta ela não é controlada pelo indivíduo. No caso de Pavlov, no trabalho com cães, o cachorro ficava com fome, era apresentada a ração, frente à fome, ele salivava. O salivar não é controlado pelo cachorro. O salivar é já preparando o fato que ele vai precisar fazer com que a ração se torne facilmente mastigável. Então a gente saliva quando vai comer algo, é facilitar a mastigação. A gente não controla quando a gente está salivando, assim como o cachorro. Pavlov trabalhava o quê? Eu vou apresentar a ração para esse cachorro. Opa, que interessante. Esse cachorro está salivando. Vou fazer algo com esse cachorro. Toda vez que eu apresentar um pote de ração, eu vou tocar o sino. Então, entro com a ração, trim, 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 trim. Entro com a ração, trim, 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 trim. Entro com a ração, trim, 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 trim. Depois de um tempo, a mente do cachorro começa a entender que vem o som da campainha, opa, vem ração. Depois de um tempo, mesmo sem a ração, só com trim, 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 o cachorro começa a salivar. Ele foi condicionado a entender que aquele estímulo leva à resposta da alimentação. Só que a resposta do salivar ainda assim não é controlada pelo cachorro. A gente só condicionou que essa resposta aconteça em um momento específico. Skinner ele vai para o condicionamento operante, que a gente também chama do clássico, no sentido de Pavlov trabalha o estímulo, resposta. Skinner vai trabalhar a questão de que a resposta, para que ela aconteça mais vezes, ela vai precisar de estímulos. Esse estímulo pode ser uma recompensa ou uma punição. Na questão dos estímulos, então, vamos colocar aqui, existe o vazio existencial de Nietzsche. E trabalhando agora na psicologia comportamental, existe o condicionamento de Skinner. O que uma coisa tem a ver com a outra? Até que ponto não somos condicionados, muitas vezes de forma individual e até através de estímulos do meio que a gente convive, a acreditar que determinadas coisas são insubstituíveis. Então, eu não sou ninguém sem o meu trabalho. Pera, será que a única coisa que eu sou é psicólogo?
Não. O Cristiano é esposo, o Cristiano é amigo, o Cristiano é filho, o Cristiano é pai, o Cristiano é gamer. Entre outras coisas, eu tenho várias características em que ser psicólogo é só uma delas. Mas, se eu me condicionar a entender que quando eu digo que eu sou psicólogo, as pessoas me olham diferente. Esse estímulo, para mim, como se fosse uma recompensa. Eu tenho uma recompensa emocional. Olha, eu sou psicólogo, estão me olhando diferente. Dei carteirada, a famosa carteirada. Esse condicionamento, ele é feito de forma involuntária, às vezes, e de forma direta. Numa linha de condicionamento, nem todo condicionamento ele vai ser facilmente identificável. Então, nesse momento de crise em si, tudo aquilo que a gente acreditava que era insubstituível, a gente começa a notar que não é tão assim. Então, o aparelho importante que eu tinha, o carro importante que eu tinha, nossa, olha o carrão que eu tenho na minha garagem, não está podendo sair para lugar nenhum. De que vale o carro? Poderia ser um Porsche, uma Ferrari ou um Fusca. O valor é o mesmo porque não tem uso. Trabalhando para a gente entender uma questão mais figurativa que a gente consiga imaginar. Vamos trabalhar a imagem do Superman. O Superman é um herói bacana. Por que o Superman é o Superman? O cara pode voar para onde quiser, na velocidade, ultrapassa a velocidade do som em alguns quadrinhos, basicamente feito de aço, então paredes não param, ferro não param. O chumbo só faz com que ele não consiga enxergar através dele, mas ele consegue atravessar o chumbo, ou derreter. E a audição dele, mesmo deitado aqui em São Paulo, numa caminha, ele vai ouvir, de repente, o mergulhar de um pinguim. E ele afinou isso para que ele seja mais sensível a reconhecer de onde vem o som. O super-homem, para que ele seja o super-homem, ele não nasceu super-homem. Então, a história do super-homem é: o planeta dele estava prestes a explodir, o pai dele, como última forma de manter o filho vivo, coloca ele numa pequena espaçonave e lança ele em direção a um planeta em que ele se desenvolveria com seres semelhantes à sua espécie, mas que aquele sol o protegeria. Inicialmente, os poderes do super-homem não vêm de uma vez só, vai evoluindo conforme ele vai banhado com a luz do sol amarelo, nosso sol, e antes de ser o super-homem, ele cresce como Clark Kent. Então, os vislumbres que ele tem ao mostrar, mesmo que de forma simples, o que o super-homem é capaz. Todo mundo quer ser salvo por um super-herói. Mas como seria conviver com um super-herói? Uma pessoa que basicamente pode fazer qualquer coisa. Você quase não vai ter segredos perto dessa pessoa. Eu tô afim de ir pro quarto do lado e ficar sozinho. Ele vai te ver pela parede. Eu vou mandar um áudio, ele vai te ouvir. Então, o super-homem como um indivíduo, ele não estaria acima das outras pessoas. Ele estaria, na verdade, à parte das outras pessoas. Então, uma vez que a ideia de sociedade é apresentada ao Clark Kent, ele cresce como indivíduo. No momento em que o Clark Kent vira o super-homem, ele é tudo o que ele pode fazer. Mas Superman é uma das características do Clark Kent. Superman é um dos únicos heróis que não necessariamente tem uma identidade secreta. Na verdade, Superman é como se fosse um emprego paralelo do Clark Kent. É onde ele se realiza, onde ele pode se libertar, mas o super-homem tem uma restrição de que ele é um ser à parte da sociedade. E o Clark precisa pertencer. O niilismo entraria como uma corrente filosófica de que esse pertencer não faz sentido. Tudo que prende o super-homem
apenas o impede de ser livre. Porém, novamente, liberdade é uma ideia que varia de indivíduo para indivíduo. Ser livre, na ideia do Superman, é dividir esses dois momentos, entre Clark e entre Super-Homem. Ele não é dois indivíduos, ele é um indivíduo sendo pessoas diferentes. É o Cristiano sendo psicólogo, é a Maria sendo cozinheira, professora, enfermeira, médica. É somente uma das suas características, não é a principal. A Maria ainda pode ser mãe, pode ser filha, pode ser esposa, pode ser amiga, ela pode ser basicamente o que ela quiser. Então, esse momento de crise serve exatamente para a gente repensar qual é o super-homem que eu estou sendo. No sentido de que, aonde eu estou me realizando? Porque esse ficar em casa tirou muita daquilo que afastava a nossa mente da ideia de vazio existencial, de que eu não sou nada. Em vários quadrinhos, o super-homem entra em crise exatamente quando tudo aquilo ele dá valor enquanto Clark é retirado dele. Então, enquanto Clark, ele tem os pais adotivos, enquanto Clark ele tem a Lois Lane, enquanto Clark ele tem o planeta diário, que é o trabalho dele, enquanto Clark ele tem amigos, enquanto Clark ele tem um trabalho de segunda a sexta das 8 às 5. Enquanto Super-Homem ele tem toda a liberdade de ser alguém que pode voar, usar visão laser, sopro congelante, mas que precisa, ao final do dia, voltar ao Clark. Onde estão as pessoas que ele aprendeu e foi estimulado a vida toda a amar. Quando é retirado do Clark, a gente tem nos quadrinhos diversas crises, como que é um super-homem que nada o prende. Como é você tendo aquilo que você valorizava não retirado, mas ressignificado? Esse é o momento da gente repensar papéis, repensar valores, repensar aquilo que a gente acreditava que era insubstituível. Ter o carro do ano se tornou completamente substituível, enquanto para algumas pessoas era insubstituível. Ter as pessoas perto era algo insubstituível. Agora a gente tem essa possibilidade da videochamada, da conversa à distância. Os valores não foram retirados, eles foram ressignificados, eles mudaram. Então, para a psicologia, vou utilizar esse termo em todos os vídeos, qual é a importância do insubstituível? É exatamente entender o que você entende como insubstituível. Não é um mero significado de dicionário, mas a que você está atrelando o termo insubstituível? Será que aquilo que é insubstituível talvez seria substituível? Será que aquilo que você acha que é insubstituível não está te impedindo de viver mais? Ou esse momento de crise está te levando para uma sensação de vazio, que é um vazio inerente a todo mundo, a todo ser humano. A gente nasce com esse vazio. A gente nasce sem a característica de afeto, medo. Tudo isso a gente vai aprendendo. O bebê, ele se sente seguro ali com a mãe. Isso é afeto? Isso é carinho? Depende de como isso vai ser estimulado ao longo das próximas horas de vida, ao longo dos próximos dias, ao longo da sua vida. Um abraço pode ser reconfortante ou ser algo extremamente penoso. O significado de algo não é fixo, depende muito daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente deu significado. Então, a ideia é trabalhar um terceiro vídeo para que aí sim eu tenha uma liberdade para trabalhar outros temas, ou talvez uma próxima trilogia, não sei.
Ideias? Comentem. Vou fazer um pouco de mistério. Vocês já sabem qual é o tema, ele está aqui em cima. Próximo domingo, sempre às 8, saindo vídeo novo. Comentem, a sua participação é muito importante. Achou que eu falei pouco sobre algum tema? Comenta. Ah, Cristiano, você fala demais. Comenta. Cristiano, olha, foco, preso na câmera, não olha para cima, não olha para baixo. Comenta, eu procuro fazer mais. Então, até os próximos vídeos. Um abraço e até lá, galera.